Então, pessoal, nesse aqui eu vou explicar um pouco sobre o fornecedor ali que trabalha com buffet e bebidas, tá? Então, eu andei conversando aí com alguns profissionais que trabalham nessa área e peguei mais ou menos ali umas receitas e também ideias que a gente já presenciou aí em algumas festas, certo? Então, de princípio ali o que me passaram foi o seguinte, antes de qualquer coisa, defina lá no comecinho que a gente tinha falado sobre o orçamento total, ali a questão de convidados, defina ali a quantidade de convidados total da sua festa, porque você vai ter que basear como se todos estivessem indo para a sua festa, certo? E eles sempre falaram assim para mim, ó, e calcula ali meio que 10% a mais de buffet, de bebidas que vocês contratarem, pois a margem ali é de 10% para menos e 10% para mais, tá? Então já defina ali mais ou menos essa questão, tá? Então, e agora vem ali a questão de vocês decidirem que tipo de buffet vai para o seu casamento, certo? Então, vou pegar uma colinha aqui, coquetel volante, né? Mais leve, fade fuste, né? É ideal para casamento intimista, um casamento um pouco mais simples. E é aquele coquetelzinho, frios, que vai até na mesa, certo? Que vai salgadinhos, pastel, essas coisinhas e tal, aqueles pratinhos de salgado. Aí você vai ter que pensar mais ou menos, coisa que a gente já presenciou em alguns eventos, nem vou pegar a cola nesse momento, pois tem duas formas ali de servir essa questão de coquetelzinhos, né? Salgado, frio, essas coisas. Com garçom ou mesa de frios. Qual a diferença desses dois? Um profissional a mais, dois profissionais a mais ou três profissionais a mais que vai servir, né? A parte do buffet, que seria os salgados, né? Ou então a mesa de frios, que aí você se isenta aí de contratar 2, 3, 4 garçons a mais, tá? Porque você tem que se preocupar não só com a questão do buffet, tem que se preocupar também com a questão das bebidas, se os garçons também vão servir as bebidas nas mesas. Então, se o garçom, você tem que ter aquela questão de lógica, né? O garçom até pode ser profissional, mas ele não é um super-homem que faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo, um The Flash ali que anda ligeiro. Então, ou ele vai servir a bebida ou ele vai servir os salgados. Então, a gente já presenciou em algumas festas, eu achei bem interessante, que tem ali a mesa do bolo, tal, com os docinhos, tal, e fizeram uma mesa de frios. Nesse caso, a gente reparou que os garçons só serviam a bebida e as pessoas iam lá e se serviam ali como se fosse um buffet. E era somente uma pessoa que abastecia aquela mesa de frios ali. Dependendo da quantidade de convidados, você colocaria até duas ali para ter um fluxo rápido ali, para não deixar a mesa esvaziar. Então, nesse caso, você economiza na questão ali de profissionais, um garçom, 2, 3 garçons, e o garçom que você contratar fica responsável somente para a bebida, tá? Então, aí vai a dica, aí a questão quando for servir frios, servir salgadinhos, você tem essa opção. Se os garçons vão levar na mesa, ou tem a mesinha de frios ali que vai te poupar a questão ali dos garçons contratar mais profissionais, tá? E aí tem o buffet ali tradicional, que é um jantar, tá? Que aí o jantar serve, né? A mesa fica pronta lá, tá? E as pessoas vão se servindo à vontade ali, tá? Que aí depois, conforme vai passando os vídeos, tem a dica ali de qual é o momento certo, melhor situação, certo? Que na hora de quando a gente vai organizar a festa, o momento certo de servir o buffet. Mas o buffet praticamente é tradicional. Vai lá, os pratos de salada, pratos quentes, as carnes e tal, e as pessoas vão lá e se servem à vontade. E o food truck, que está virando moda aí, né? Que é uma coisa mais temática, uma coisa mais engraçada. Teve 15 anos que a gente presenciou, que era um rapaz fantasiado aí de McDonald's, né, mano? Fantasiado ali do McDonald's, aquele chapeuzinho vermelho, roupa amarela, aquele sapatão bem grandão e tal. E ele ia com uma bandejona grandona tal,
passando na mesa, certo? Então, ou então um food truck mesmo, é uma mesa temática onde ficam os salgados e as pessoas vão ali se servindo, os profissionais ali montam, né, o cardápiozinho ali tal para os próprios clientes como se fosse um food truck. Então tem essas formas aí tal de você fazer a parte aí do buffet, certo? Então eu vou passar um pouquinho mais para frente ali. Então antes de contratar, você vai calcular essa questão. Se você quer salgados, mesa de frios, tal, salgadinhos, quitutes, tal. Tem o buffet, que é o jantar em si, né? Ou então se caso for almoço. E a parte temática aí que já dá uma evoluída aí, uma coisa mais interessante na festa. Tá, então antes de qualquer coisa, provar o cardápio e ver se é interessante, se é aquilo mesmo que você deseja, se é aquilo que você quer, saber se, até mesmo se o pessoal que está servindo vocês aí tem qualidade naquilo que vai oferecer para vocês, né? Tipo, pô, eu vou fazer ali a questão ali de salgados frios, é bem simples, tal, eu vou economizar, então do jeito que eles oferecerem é melhor. Não, poxa, é o seu casamento, cara. É o momento especial da sua vida e tal, mesmo que se você esteja economizando nessa questão, que os salgados tenham uma qualidade boa. Então, fazer uma degustação, conversa lá com o profissional e tal, certo? Então, ou então um jantar, ver que tipo de pratos que o buffet ali eles têm para te oferecer. E o food truck, qual são a questão temática, né? Então, tem ali a restrição alimentar, se caso familiares, né? Da família de vocês tem algumas restrições também, porque aí também a gente tem que pensar um pouco também nos convidados, que aí o pessoal do buffet, você já fala, ó, tem que ter opções ali para sem glúten, sem isso, sem aquilo, né? Por exemplo, algum familiar que tem alergia a camarão, isso é muito perigoso, né? Frutos do mar. Então, se a pessoa tem alergia, isso não é que é fatal, mas é muito perigoso. Então, já tem que saber ali se alguns familiares têm esse problema. Ou até mesmo uma dica, se caso for fazer o jantar, exija, certo? Cobre desse profissional que quando vocês servirem o buffet, que eles coloquem os nomes dos pratos, certo? Porque se caso no meio dessa situação tem um familiar mesmo que é alérgico a camarão, a pessoa não sabe se aquele prato foi feito com camarão, se não foi, do que é feito, o que é aquilo, às vezes é só molho, tu não sabe nem o que está dentro, é de surpresa, é um Kinder Ovo da vida. Então, exija desse profissional que na hora do buffet coloque uma plaquinha, um nome ali, um papelzinho escrito mesmo, cola com fita adesiva, se for o caso, mas é bem importante mesmo porque é um detalhezinho bobo, mas se um familiar tem alergia a alguma coisa, já está safa essa questão, né? Dê preferência a fornecedores com ingredientes frescos e produtos locais. Então, é aquela questão da qualidade, né? Você fazer a prova ali e tal e saber exatamente o que ele vai te fornecer. Deixa eu passar um pouquinho mais para frente. Então, planejar bem a bebida para também não faltar, né? Então, ali tem uma que eu peguei aqui uma colinha. Essa questão mais é da internet mesmo, porque profissionais com bebida não encontrei muito essa questão. Então, a questão de espumante é uma garrafa para até no máximo 3 pessoas. Então, tu vai calcular mais ou menos as pessoas ali que bebem, né, mais ou menos. E é uma garrafa para 3 pessoas. Vinho, uma garrafa para 3 convidados também. Cerveja de 3 a 5 latas por pessoa. E refrigerante e água é 500 ml de água ou 600 ml de refrigerante por convidado. Então, se não pegou aí o macete, volta de novo ali, né? Uma garrafa de espumante para até 3 pessoas. Uma garrafa de vinho, também para até 3 pessoas. Cerveja é de 3 a 5 latas por pessoa. Refrigerante e água, a água é 500 ml por pessoa. E 600 ml de refrigerante por pessoa. E aí você calcula ali a quantidade de convidados e multiplica ali por ml, certo? Então, decida se o buffet inclui bartender ou drinks, né? Então, tá virando moda também a questão
vocês podem até pesquisar aí no Facebook, no Instagram, até no Google, que tem profissionais que trabalham somente com isso. E ele vai praticamente fazer essa matemática aí com vocês, tá? Normalmente eles vão já com a sua própria mesinha. Se o local não tem um local específico para bebida, eles mesmos já montam a sua própria mesa ali com frutas para fazer a questão do drink, né? Se eles oferecem drink também. E ali ele já tem a questão da água, do refrigerante, do espumante também, qualquer coisa já acrescenta, já te dão ali um pacote meio que completo. Mas nesse caso você não precisa se preocupar com o local, eles mesmos vão pedir ali para você ali um espaço de tipo, já vi mais ou menos 3x2, uma bancada que eles mesmos trazem e tal, e montam ali a questão dos drinks, já até vão passar para vocês quais os drinks que eles oferecem. Já até no próprio casamento ali tem uns cardápios ali onde os convidados vão pedir os drinks, né? Tem drink com álcool e até mesmo sem álcool para as crianças, para aqueles que não bebem, né? Então é bem interessante, pode pesquisar aí e ele já vai te passar mais ou menos essa receita, tá? E o pessoal da bebida ali já oferece a questão ali de garçons também para servir a bebida, tá? Veja se o fornecedor cobra a rolha e tal. Isso aí, a questão da rolha é um pouco mais específico, né? O que significa essa questão de cobrar rolha? Por exemplo, tem restaurantes, principalmente se você vai casar no civil, eu expliquei lá na frente, no civil, no cartório, e vai fazer a festa num jantar num restaurante, o que é cobrar rolha? Por exemplo, você pode levar ali na faixa de uns 4, 5, 6 espumantes para fazer o brinde, por exemplo, só que esse champanhe, essa cidra, por exemplo, não é do próprio restaurante. Então é bom conversar com o pessoal do restaurante para cobrar a rolha. O que significa isso? É trazer uma bebida de fora que possa ser servida dentro do estabelecimento onde que vende a própria bebida. Isso é cobrar a rolha, tá? Tem restaurante aqui que cobra de R$5, R$10 cada bebida aberta de fora. Então seria isso. Deixa eu ver mais. Verificar, né, o que está incluso na questão, porque às vezes o pessoal que oferece a bebida também já tem a questão de louça, né? Se o local onde você vai alugar para sua festa não tem taça, não tem copo, não tem o que servir ali, né? Prato, talher, essas coisas, também tem que se preocupar com isso. O pessoal da bebida às vezes já oferece a questão da taça, essas coisas. Ou então a questão é alugar. Tem empresas que trabalham somente com aluguel de louças para eventos, para casamento. Às vezes o local em si que vai alugar para vocês para festa já fornece prato, já fornece copo, taça, essas coisas. Então se preocupe com isso também. E a questão de quantidade de convidados, lembra, com 10% a mais. Por que a questão de 10% a mais até na questão dos pratos e nos copos? Porque às vezes o pessoal se repete ou espera um pouquinho para depois repetir de novo, os garçons já retiram para deixar as mesas mais limpas e a pessoa quer repetir de novo, então 10% a mais de prato também naquela questão que possa vir um pouco a mais às vezes, né? Sempre tem aqueles furãozinho, ou às vezes até em cima da hora, né? Vamos dizer que você feche com o pessoal da bebida ou então com o pessoal que vai te oferecer ali a questão dos pratos, dos talheres, e você não fechou com esses 10% a mais. Mas aí falta 2 dias para o seu casamento e você resolve convidar aquele lá que vai vir de outro estado que resolveu vir para o seu casamento. Pô, tu não vai chegar para ele e falar assim, querido, agora eu já fechei as portas, não dá mais para vir, eu te convidei lá naquele momento, você falou que mora em tal estado, não pode vir, agora você não pode vir mais. Então, coloca sempre 10% para essas questões também, tá? Então, peça referência de contato. Sempre eu falo isso, a questão, vai no Google, pesquisa sobre comentários, vai nas redes sociais, dá uma sondada ali e tal, porque é importante ter esse tete-a-tete, né? Saber ali se as pessoas gostam do serviço da pessoa, se não gosta, se já trabalhou bem, se já fez coisas erradas, coisa assim, né? Então peça referência. Isso até mesmo, por exemplo, qualquer coisa que tu vai comprar na internet ou coisa, é bom sempre pedir referência, né? A questão de contrato, agora já entra na questão de contrato ali, como todos
coloque tudo por escrito, o que vai ser fornecido, se eles vão te fornecer ali a questão de bebidas alcoólicas, se vai ter também bebida que não é alcoólica, se vai ter drinks, que estilo de drinks, o que vai ter no drink, bebida, se o próprio pessoal que faz ali os drinks vai te oferecer água, refrigerante, se eles mesmos vão servir ou se você tem que ir atrás dos garçons, que isso já aconteceu em eventos. Num evento, também estou me lembrando aqui agora, que chegou na hora do casamento, não tinha garçom. Então, os noivos ali teve que os tios ali, 3, 4, 5 familiares ali, tomaram a frente, porque serve bebida, compraram a bebida e tal, mas poxa, e a pessoa para servir? Então, se preocupe ali tal, o que está descrito ali no contrato, se o pessoal que vai te fornecer a bebida, se vai também oferecer a questão dos garçons, ou você vai ter que contratar um fornecedor ali de garçom ali, né? Por exemplo, uma mesinha do café, uma coisinha boba, depois que terminou o jantar, começou a pensar em abrir a pista e tal, deixa um cafezinho lá, às vezes ou combine, né, com o pessoal que serve a bebida ali, ou então o pessoal que serve o buffet, para já ir passando um café ali e tal, e deixa lá, é até interessante, um detalhezinho, uma coisinha que vai chamar a atenção ali para os convidados, tá? Então, deixa eu ver aqui. Então, gente, seria isso a questão do buffet. A gente sempre fala, né, o combinado não sai caro. Então, converse com o pessoal que vai se servir a bebida, converse bem com o pessoal que vai servir o jantar, ou a questão dos frios, ou a questão ali da parte temática ali e tal, o food truck, né? E tudo que você combinar, tenha conversa pelo WhatsApp ali, depois passe a limpo, porque tudo que você combinou, veja no contrato. É chato o contrato, mas leia com atenção, porque até eu tenho experiência que a gente fornece o contrato para o cliente assina digitalmente mesmo, pela internet, já começa a fazer a questão dos pagamentos, e no meio, chegando perto do casamento, nos faz pergunta que está lá no contrato. Por quê? Porque não leu. Então, se eu quiser usar de má fé e botar coisa esquisita no contrato lá, então, leia direitinho o contrato, vê direitinho. O contrato nada mais é do que uma formalidade do que você gostou daquele fornecedor e o que ele vai fornecer para você, tá? Então, essas são as dicas aí na parte de buffet. Eu não trabalho nessa área de buffet, mas como eu falei, eu me informei, fui atrás de alguns profissionais e também dicas aí que a gente já viu em outros casamentos. Mas também lá para próximo, quando chegar perto do dia do casamento, quando começar a montar a questão da festa, tem mais dicas ali sobre a questão do buffet, sobre as bebidas, tá? Então, vamos pro próximo aí.